programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista oficialmente candidatos a deputado estadual e federal da região, para saber das suas principais propostas para as áreas mais importantes. Hoje, quem fala sobre as suas propostas é o candidato a deputado estadual pelo Podemos, Leco Soares, que exerce o primeiro mandato como vereador em Americana. Tudo bem, Leco? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez o convite, né? E fico muito feliz em poder estar aqui novamente. Leco, vamos iniciar a nossa programação falando sobre educação pública. Quais são as suas ideias para a educação do estado de São Paulo, se eleito deputado estadual? Olha, a gente sabe que hoje o papel do deputado estadual é realmente poder fiscalizar e, ao mesmo tempo, poder buscar alternativas também para poder ajudar o governo do estado, que é a prerrogativa do governador, de poder fazer, de poder, né, colocar as verbas. Mas, como deputado, também a gente tem as emendas também que podem ajudar. E a educação, ela é primordial para tudo, né? Nós falamos em educação, nós falamos em problemas sociais que está envolvido, tem muita coisa aí ligada à educação. Então, quanto mais houver investimentos na educação, quanto mais houver um olhar especial para a educação, desde o começo de todo o processo até o final, ela é muito importante. E como deputado, nós temos a obrigação de poder estar sempre presente e poder apoiar tudo que vier para poder ajudar a educação. Eu acho que vai fazer parte do nosso trabalho, do nosso processo, até porque ela a parte social é uma consequência de tudo isso, né? Hoje nós temos um trabalho aqui, quando a gente fala em consumo de droga, em questão de tempo, que às vezes é ocioso, que as crianças ficam ociosas. Eu acho que a educação ela pode tá no meio de tudo isso, né? Fazer o tempo dessas pessoas e poder, em vez de deixar elas livres, poder trabalhar com essas crianças, poder fazer com que elas aprendam cada vez mais e elas tenham consciência, né? Eu acho que a consciência é muito importante. Nós estamos agora numa época de eleição, né? Quanto mais consciência a gente tiver, melhor, para as pessoas poderem votar nas pessoas certas, buscar as coisas certas, né? Estudar cada deputado, né? Deputado, ou para presidente, agora nós temos vários aí, né? Mas a educação é que vai fazer a diferença nessa hora, né? Até porque isso desperta o conhecimento. Então, tudo que vier para poder favorecer a educação, nós vamos estar junto né, num processo, e acredito que a educação é realmente uma das bases, uns pilares da poder a sociedade ter uma sociedade melhor. Para Americana e região, Leco, o que você tem observado que a educação ainda precisa avançar? Olha, a gente percebe aqui que nós, graças a Deus, nós temos uma região que ela tem mais privilégios da educação, nós temos faculdade, nós temos as escolas, tudo. Hoje eu percebo um pouquinho, que eu tenho acompanhado um pouquinho na parte de saúde, quando nós falamos um pouco de autismo, na parte de inclusão. Isso hoje a gente está precisando ter mais capacitação, ter mais investimento nessa área da inclusão, que as escolas hoje, nessa parte de inclusão, elas estão tendo muita dificuldade e elas precisam se adequar a essa nova proposta, tudo, para poder ter a inclusão dessas pessoas que precisam desse acompanhamento. Tanto que, de vez em quando, nós temos um convite de ir numa escola ou outra para conversar, né, para trocar ideia, para ver o que a gente pode também ajudar, porque a gente está percebendo a dificuldade do ensino hoje de poder ter esse setor de inclusão, que é muito importante, tanto para a escola, né, porque faz com que essas crianças possam estar junto das outras, né, quanto para as famílias, para as crianças que eles estão tendo dificuldade hoje para poder conduzir isso aí. Então, é uma das coisas hoje que a gente ainda vê assim, está faltando investimento, está faltando ainda capacitação. Essa semana nós estávamos conversando com o pessoal, nós estamos tendo muito problema de você contratar TO, psicóloga, porque tudo nesse setor você precisa, né? E não está tendo. Chegou um ponto de hoje a parte, quando você fala de tanto autismo, de outros tipos de deficiência que mexe com a parte intelectual, ela está hoje muito intensa.
E isso faz com que está faltando profissionais da área, nessa área da educação. Então é uma coisa que é preciso capacitar mais, né? Mostrar até para aqueles que estão hoje na faculdade, que estão fazendo todo o seu trabalho aí, que é importante essa área também, é uma área que está crescendo muito, que precisa de pessoas para ajudar. Então a parte da educação hoje, eu acredito que essa parte da inclusão, ainda nós assim, estamos bem devagar ainda, né? Está buscando alternativas, mas ela ainda está bem lenta, porque assim, o crescimento da demanda, ela veio assim muito rápido, e acredito que ainda não estamos acompanhando não. Tanto que, acho que a outra vez que eu vim, a gente comentou da clínica escola que nós estamos querendo trazer para a Americana, construir, que é a Tempo de Viver e tal. Isso tudo porque realmente nós temos que pensar um pouquinho antes do que acontecer, porque fica mais difícil, né? Mas profissionais dessa área na educação, nós estamos tendo problema hoje. Leco, a prefeitura anunciou ontem, depois de 9 anos, um concurso público, né? Para várias áreas. E os professores e profissionais de saúde também serão contemplados, serão convocados, sendo aprovados. Você acredita que haverá alguma contratação específica para a área de inclusão? Tem sim. E é importante essa abertura de abrir esse concurso novamente, porque nós tivemos uma época, um tempo aí de Covid. Isso, nesse período, algumas pessoas, alguns professores, tudo, acabaram se aposentando, outros acabaram saindo. Teve um pouco diminuiu a questão, a quantidade, né, então parece que agora está precisando, sim, está precisando de professor, a área de saúde está precisando de gente também para trabalhar. Então é importante ela abrir esse espaço para que o concurso público volte de novo aquelas pessoas que nós estamos precisando. Eu acho assim, é muito bacana a gente pensar como o dinheiro nosso que eu falo, o dinheiro público, é para isso. É para poder contratar gente especializada, capacitada para cuidar das pessoas. Né? Às vezes a gente se posiciona, precisamos disso, mas esquece que a educação é uma das coisas mais importantes que nós temos, a saúde. Se você perguntar hoje para qualquer pessoa que está aí, a primeira coisa que ela vai falar, eu preciso de saúde, eu quero chegar num hospital, eu quero chegar em algum lugar, ela precisa ser atendida na hora. Não dá para esperar depois, né? Então nós precisamos investir na saúde, e a educação é primordial. É algo assim que nós vamos ver o resultado de acordo com o tempo vai passando, né? Que nós temos muito problema hoje, quando a gente fala da educação, né, até nós estamos conversando sobre os cursos de integral. Você hoje tendo uma escola integral, você dá condição da mãe trabalhar, do pai trabalhar, e a criança poder, além de ter toda a matéria que ela tem normal, né, ela poder ter cursos além disso, ter um curso de educação física, um curso de informática, você ir capacitando as crianças, ensinando elas, desenvolvendo, e ao mesmo tempo você faz a parte social que a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, porque às vezes não deixar uma criança sozinha em casa ou com outra pessoa, daqui a pouco essa criança acaba indo para uma rua, vendo um caminho diferente, né? E às vezes a correria do dia a dia dos pais acaba não acompanhando isso aí, na hora que vai ver, tá aí um problemão aí, né? Então, a educação integral, hoje, ela é muito importante para a sociedade, para as famílias, né? Para a parte social e também para a parte de desenvolvimento econômico, porque os pais vão trabalhar, têm renda, vão ter qualidade de vida, vão poder pagar as contas deles, né? E a criança vai ter uma educação que ela merece, que precisa, né? Que é necessária. Leco, sendo eleito deputado estadual, de que maneira você pode incentivar a disseminação e a ampliação do período integral nas escolas? Eu acho que aí nós podemos estudar certinho, né? Ver quais as possibilidades, a gente poder ter a construção junto com a Secretaria de Esporte, de Educação do Estado de São Paulo, junto ao governador. Isso é sentar, discutir, né? Ver ideias, as ideias que já tem. Nós temos uma coisa assim que hoje nós temos muitos projetos aprovados que não acontecem. Tá lá, tem projeto maravilhoso às vezes lá para acontecer, mas não anda. Por causa do interesse de um, do outro, às vezes não acontece. E hoje nós temos muitas ideias, às vezes tem projetos bons aí que está parado porque falta de interesse, né? Mas eu acho que o diálogo com a Secretaria de Educação, diálogo com o governador, né? Ouvir também na nossa região quais as necessidades, porque cada região tem uma necessidade, né? Uns lugares são outras necessidades,
que são prioridades, né? Então, fazer essa ponte, sabe, essa ligação de ouvir as necessidades das escolas, da região, e poder construir, fazer uma construção numa Secretaria de Educação, com o governador. Eu sempre prezei pela construção, né? Até hoje, como vereador aqui em Americana, eu gosto da construção. Hoje a gente tem um diálogo com o prefeito, a gente tem um diálogo com todos os secretários, graças a Deus nós temos porta aberta, mas eu prefiro construir. Eu não sou daquele cara que fica jogando pedra e também não tenta construir. Quando tem situações que aparecem para a gente poder resolver, ou a gente acha que pode ser melhor, ou que não tá, a gente senta, conversa, se coloca à disposição, busca alternativas. Nós podemos fazer projetos de lei que possam ajudar. Então, eu prezo sempre pela construção. Então, o que é bom, nós vamos apoiar. O que não é, nós vamos discutir, para ver o que a gente pode ajudar. Então, essa aí sempre foi o caminho que eu prefiro, né, para poder conduzir, que eu acho que a construção e o diálogo é que nós vamos chegar num lugar melhor, né? Porque o final de tudo isso é mesmo o quê? É trazer a melhor para a população. Né? Qualidade de vida, né? Educação. Quem não quer que os seus filhos estejam na escola, poder trabalhar, voltar no horário, receber o seu dinheiro todo mês, pagar o seu aluguel, ter um momento de diversão, suas crianças poderem amanhã crescerem, ter uma faculdade. Hoje mesmo eu estava conversando com um casal, acho que uns 25 anos que eu não via, e aí começamos a lembrar, e os filhos, né? Aí eu falo, um fez faculdade, está trabalhando em tal lugar, outro está isso, tudo. Aí você vê, pô, que gostoso, né? Você ter sua família, você conseguir fazer, eles cresçam, né? Estudaram, cada um fez uma faculdade, hoje um está trabalhando numa área, outro está na outra. Então é gostoso de você ouvir isso, né? E é um prazer muito grande para os pais, né? Então é muito importante a educação, que ela vem para construir, e essa aí, eu acho que o diálogo é o caminho que a gente tem para poder fazer tudo com que isso aconteça. Leco, e falando dos professores, de que maneira é possível atuar para valorizar os professores no estado de São Paulo? É assim, eu acredito que capacitação é uma das coisas que é muito importante para que eles possam estar sempre atualizados, para que eles possam... O professor também tem que estudar, tem que se atualizar, né? Isso tudo eu ajudo, capacitação. A remuneração para o professor é muito importante, porque um professor que está bem remunerado, que também está tranquilo, assim, eu falo, tudo controlado numa vida particular dele, ele vai conseguir passar coisas boas para aquelas crianças que vão estar ali na escola, ou uma faculdade, ou uma escola pública, né? Então, você capacitar, dar uma remuneração, né, justa para que possa poder fazer o seu trabalho, né, digno. Então, eu acho que tudo isso aí vem ajudar, né, em poder ajudar nesse desenvolvimento tudo aí com os professores, né? E poder ouvi-los também, né? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e tem que ouvir, né? Para poder... entra no diálogo de novo, né? Tá aberto para o diálogo, para poder resolver as coisas e poder dar condições para que eles possam fazer o trabalho que tem que ser feito. Leque, qual é a sua visão sobre o ensino profissionalizante no estado? Olha, é uma outra coisa que eu acho muito importante. Por quê? Nós temos visto hoje aí o problema do desemprego. Está muito grande. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que a gente vê que existe emprego. Mas o que está acontecendo? As pessoas não têm a capacitação de poder arrumar um emprego. Porque você tem hoje a oferta, mas você quer que a pessoa seja capacitada, tenha isso, tenha aquilo. E se você, hoje, você ter esses cursos técnicos, poder ter todo esse... se você não tiver hoje capacitado, você não entra. Né? Você está faltando hoje pessoas capacitadas para poder emprego. Então, tem hora que você olha e fala, pô, mas está cheio de emprego aqui. E as pessoas desempregadas, não não consegue, porque falta capacitação, falta os cursos técnicos, poder incentivar mais isso, para que elas possam poder trabalhar. E as empresas hoje, tem empresa que está precisando de pessoas que sejam já capacitadas para entrar naquele momento, para poder trabalhar dentro da área. E isso é falta.
Nós precisamos abrir mais isso para poder ajudar as pessoas, para poder ter essa capacitação aí, que é esses cursos técnicos que nós podemos ter para poder ajudar, né? Então nós estamos sentindo esse problema. E você sabe que uma outra coisa que está acontecendo? Nós temos conversado com algumas empresas quando a gente vai faz algumas visitas, né? Algumas áreas estão sumindo, as pessoas não estão tendo mais pessoas que queiram vir para poder assumir certas áreas. Hoje nós falamos na área têxtil aqui de Americana, nós estamos tendo problema hoje com contramestre, pessoas que querem trabalhar no setor têxtil ali, né? Você já não começa a ter mais. Falta incentivo, né? Falta mostrar que é uma área ainda muito tão importante que ela... Mas você não quer. Hoje acho que a geração nova vem com um outro olhar, né? E a Americana, hoje nós estamos falando em Americana, nós ainda somos referência nacional em relação ao têxtil. E o têxtil no Brasil ainda é o segundo maior que emprega no país. Quando nós falamos em confecção, nós falamos em estamparia, nós falamos em indústria têxtil. Então, ainda hoje é o segundo maior emprego. Então, às vezes, até na nossa região falta incentivo para que é uma área tão importante quanto essa, que ela ainda é muito importante. E está começando a faltar gente para trabalhar nessa área, porque não desperta, né? Às vezes o interesse. Hoje a geração vem pensando muito na área de informática, em outras coisas que começam a levar para um outro lado, né? Leco, o Centro Paula Souza, que administra as ETECs, as FATECs, você acredita que então que ele deve oferecer uma gama maior e atualizada de novos cursos atendendo às novas realidades? Ele é muito importante, ele tem um trabalho espetacular. E outro, ele abre espaço para quem não tem condição também de poder pagar uma faculdade, né? Então, ela é bem voltada a áreas realmente que são de áreas de trabalho mesmo específica, né? Então, eu acho assim, quanto mais você investir nessa área, é muito importante, né? E as pessoas, você consegue dar educação, capacitação e poder botar no mercado de trabalho, que é o mais importante, é você poder sair dali e ir para o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que sim, quanto mais investimento, né, na área da educação e dar condição para as pessoas fazerem, né? Não é simplesmente eu vou pôr e você não tem condição para as pessoas estudar, para poder fazer, aí é difícil. Porque hoje a maioria precisa trabalhar para poder sustentar a casa, para poder ajudar a família, mas ela precisa também de oportunidades para poder estudar, né? É importante também hoje essa educação à distância, eu acho importante, porque muitos daqueles que não conseguem estudar presencialmente, mas conseguir aquele espaço num horário onde ele possa fazer um estudo à distância, né? Eu acho bem legal, e o custo acaba ficando mais barato, né? Às vezes cai dentro da realidade das pessoas. Então eu acho que o estudo à distância também é importante, né? E tudo isso aí vai dando condição para as pessoas poderem estudar, né? Poder cada vez ter os diplomas, poder se capacitar para poder entrar no mercado de trabalho hoje que está exigente, né? Então você vê que acho que o emprego informal hoje cresceu muito. Porque muita gente também hoje está precisando ter essa parte de educação, de ensino, né? Para poder entrar na área do trabalho hoje, e às vezes não consegue, porque não está capacitado, né? Leco, e como trabalhar para fortalecer, por exemplo, o programa Dinheiro Direto na Escola? Então, tudo isso que eu falo, como essa parte, quando mexe com dinheiro, com recursos, tudo, isso vem do governo do estado. Então, é aquele diálogo, conversa numa secretaria de educação, com o governador, mostrando o valor disso tudo, do que precisa ser feito desses investimentos. Então, é o que eu falo, é o diálogo, é você buscar isso e sentar e conversar, né? Mostrar a realidade que realmente precisa desse tipo de investimento, que ele vem para ajudar coisas. Quando a gente fala aqui do dinheiro direto na escola, que você me perguntou, isso vai direto para a associação de pais, né? E essa associação de pais,
ela pode ajudar muito numa escola hoje pública que precisa fazer pequenas reformas na escola ou algumas coisas meio urgentes, onde a associação de pais ela mesmo decide e resolve, em vez de entrar numa licitação, de uma demora para resolver um problema, que ali ela resolve, né? Então é importante para que as coisas pequenas não comecem a se enroscar, não anda, comece a atrapalhar as coisas, e ali aquilo ali pode ajudar muito as coisas a andar. Porque a gente sabe que coisas pequenas acontecem toda hora, né? E às vezes as licitações, tudo isso aí é demorado, é coisa que enrosca, que atrapalha, né? Então é importante também, né? E há escolas, inclusive, que esperam a festa junina para ter uma arrecadação Sim. para conseguir promover alguns reparos, né? Não tem, porque eles precisam de recursos para poder fazer, e vão arrumar o recurso aonde? Então precisam se virar. Na verdade, eles são os pais, às vezes os próprios professores da escola, tudo, são tipo assim, fazem milagre ali para poder tentar resolver problemas que são pequenos, mas não tem de onde tirar. Então é o que você falou, são festa junina que faz, barraca disso e aquilo, mas isso aí é muito importante, porque as pequenas coisas têm que ser cuidadas também, porque senão começa a atrapalhar um montante, né? Uhum. Leco, um tema livre para que você possa destacar alguma ideia, alguma proposta que você defende. Olha, eu comentei aqui, estava falando com vocês sobre a questão da inclusão. Eu volto a falar, né? A importância do investimento de capacitação de professores, esse olhar diferente para a inclusão, porque ela é muito necessária agora e muito importante para o andamento porque a demanda está muito grande. É um investimento que não é barato, porque você vai ter que contratar profissionais para poder cuidar dessas pessoas, né? E além da inclusão nas escolas públicas, você precisa de outras alternativas, como hoje a Tempo de Viver, que a gente fala que é uma escola municipal, que ela vai atender aquelas crianças que não conseguiram estar na inclusão. Você tem que ter esse outro espaço para poder continuar o trabalho, para tentar dar condição para elas poderem ter qualidade de vida, né? E nós estamos precisando muito disso hoje. Então, essa área é uma coisa que me move muito, eu acho muito importante, é preciso ter um investimento e um olhar, assim, muito rápido, porque daqui a pouco nós vamos sentir o problema ficar mais intenso ainda e a gente não vai saber para onde o que fazer, porque vai pegar a gente muito assim, vai ser muito grande e a gente não vai ter condição de cuidar. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com o candidato a deputado estadual pelo Podemos, Leco Soares. O tema agora é desenvolvimento econômico. Leco, quais são as suas ideias para que um deputado estadual eleito possa auxiliar e fazer pontes na geração de empregos? Tá. Às vezes a gente até repete, né? Mas o início de tudo isso aí é o diálogo, né? Como deputado, hoje você tem essa ligação direta com o governo do estado, com as secretarias do estado de São Paulo, mas algumas coisas assim, o investimento hoje em capacitação técnica e profissional para esse setor de empregos, ele é muito importante, né? E aí a gente começa a pensar, se você não tiver um trabalho voltado a esse desenvolvimento de poder, o emprego, de poder... Você começa a ter outros problemas muito sérios na nossa sociedade, né? Você imagina aquela família que não consegue um emprego, que não tem pessoas capacitadas para poder conseguir um emprego. Hoje, o que começa a acontecer? Você começa a ter problema financeiro, você começa a ter problemas de outras áreas da parte de saúde, onde você começa a destruir uma família, você começa a ter outros problemas, onde tudo isso aí hoje vai causando hoje as coisas que nós estamos começando a acontecer, né? São famílias às vezes desestruturadas, por quê? Por causa de parte financeira. Eu tenho um trabalho, a gente tem um trabalho social com pessoas em situação de rua. Eu já conheci pessoas na rua que, por causa de problemas financeiros ou financeiros de empresários, acabam indo para a rua, né? Então,
você liga diretamente, você hoje ter um emprego seu, se uma família está empregada, trabalhando, pagando. Porque se você não conseguir fazer isso, você começa a ir para outros lados. E às vezes começa a acontecer coisas na sua vida que você começa destrói a vida de todo mundo, né? Então é importante, né, a capacitação técnica e profissional. Esses investimentos que têm que ser feitos cada vez mais para poder deixar essas pessoas conseguir ter um emprego, poder ocupar as vagas que tem hoje no nosso mercado. Novamente dizendo, hoje nós temos um índice grande de desemprego, mas ao mesmo tempo nós temos vagas hoje para ser ocupadas, mas nós não temos pessoas capacitadas para isso. Pensar em algo também, porque hoje nós temos muita gente no informal. O que fazer para ajudar essas pessoas também a facilitar elas para poder tá tudo legalizado, tudo certinho, né? Então, para poder fazer com que elas também estejam tranquilas, poder pagar as suas taxas, no mínimo que for, para poder, porque são pessoas que querem trabalhar. São pessoas que querem trabalhar, mas não têm a condição, às vezes, como um outro que tem a condição melhor para poder fazer uma faculdade, fazer uma capacitação, né? Mas é preciso ter um olhar diferente, porque a informalidade hoje cresceu muito, né? E nós temos que também pensar que algo tem que ser feito aí nessa situação, né? Então, assim, acredito eu que esse investimento tem... Agora, é aquilo, né? O investimento tem que vir do governo do estado, né? E para isso, algo que a gente possa fazer, que é esse que eu falo, esse trabalho, esse diálogo, essa conversa toda, para a gente poder ajudar com lei, com um projeto de lei. E o que eu volto a dizer de novo, muitos projetos hoje estão aí aprovados, mas infelizmente estão parados. E que são bons projetos que precisam ser atualizados e poder fazer acontecer, para poder ajudar as pessoas, né? Porque você já imaginou na tua casa, você não tem alguém, você não conseguir trabalhar, não conseguir pagar suas contas, né? É terrível, né? As pessoas realmente, elas sofrem mesmo, e aí a gente sabe do sofrimento que é você não pagar uma conta, ter problema, né? Então, é muito importante esses investimentos. Você acredita que a próxima legislatura na Assembleia Legislativa eleita, ela deve brigar, por exemplo, pela ampliação das linhas de crédito em instituições como o Banco do Povo, a Desenvolve São Paulo? Sim, eu acho que isso aí é muito importante, porque vai diretamente nisso que nós estamos falando, nas pequenas empresas, nas microempresas, né, que precisam de um capital de giro, que precisam de... Porque assim, hoje você tem uma empresa, você precisa de um capital de giro, se você tiver qualquer probleminha hoje em SPC ou com outra coisa, você não consegue nada. Banco, então, um banco privado, essas coisas, pode esquecer, né? E às vezes são empresas, hoje a maioria é microempresa, são pequenas empresas que movem o nosso país, né? Quanta gente empregada aí, quanta gente está trabalhando nessas pequenas e microempresas que precisam, às vezes, de um capital de giro. Nós passamos agora uma época de pandemia que, é difícil passar, né? Você não vendia, você não tinha faturamento, mas a sua conta, o seu aluguel chegava, seus empregados tinham que pagar. Quanta gente não passou dificuldade aí? E agora, para a gente recuperar esses 2 anos aí, não é fácil também. A gente sabe que uma empresa, hoje, se você ficar 2 meses com um problema de faturamento aí, cair lá depois para você recuperar isso, às vezes demora 1 ano. Então, nós passamos 2 anos aí com dificuldade, né? Então, quanto mais você puder fazer esses investimentos, poder ajudar nesses empréstimos, nesses bancos que são diretamente nas microempresas, naqueles que são as pequenas empresas, é muito importante, porque a geração de emprego é muito grande aí, né? E elas fazem a diferença aí no nosso mercado hoje, né? Então, esse aí é muito importante, sim, é o apoio do governo para poder andar as coisas, né? Senão, nós vamos começar a ter mais problemas aí de empresas que quebram, tudo isso aí, porque é difícil hoje, porque o tempo passa muito rápido, né? Tudo suas contas é muito rápido, né? E você tem que preservar o seu empregado, pagar em dia o seu aluguel, você precisa investir para poder brigar hoje num mercado difícil. A concorrência hoje é muito grande, né? E se você não investir e não se atualizar, você vai ficando para trás. Hoje a parte de informática, tudo isso aí, você precisa estar informatizado, um monte de... E às vezes você não tem esse capital.
Então, é importante ter esses investimentos do governo, essa ajuda aí nesses bancos, para poder incentivar cada vez mais o mercado nosso. Leco, é possível trabalhar na Assembleia Legislativa para reduzir impostos? Assim, eu acredito que sim, né? De novo, eu volto a falar, né? Isso tem que ter muita construção para tudo isso, até porque os impostos hoje é um grande problema para as grandes empresas também, para todas as empresas, né? E nós temos um problema aqui, você vê na nossa área, que é a área têxtil também, paga um imposto alto, né? E às vezes esse imposto alto faz com que às vezes nós não conseguimos brigar com as importações, né? Porque vem as coisas de fora com preço que às vezes a gente não entende, não sabe por como que chega um preço desse aqui no nosso país, mas está aí o imposto mais baixo, o incentivo. Então, lá fora, né? E nós temos aqui hoje o nosso imposto é exorbitante, é muito alto, né? Infelizmente, às vezes esses impostos fazem com que as pessoas vão sonegar porque não conseguem pagar, né? Então é preciso se adequando, o nosso país se adequar e entender que o imposto é importante, né? Porque o governo vive das arrecadações, mas também dependendo como for, se é muito alto, é complicado. Então, como deputado também, é preciso ter esse olhar, sim. E nós aqui hoje, como deputado, nós estamos numa região têxtil que é preciso poder conversar, para poder dialogar sobre isso, que é hoje das necessidades aqui na área têxtil, que a gente precisava ter um imposto mais baixo para poder brigar com essa concorrência que vem de fora, né? Isso não é de agora, já é um tempo. E você trazer hoje um tear ou qualquer coisa que vem de fora para investir no nosso país aqui, é muito caro, o imposto é caríssimo, né? É uma porcentagem muito grande, né? Então é preciso ter esse incentivo, né? Para que a gente possa, de novo, ser um país muito industrializado, poder aumentar os nossos empregos, né? Mas para isso o imposto é uma das coisas que é importante poder repensar e ver. Mas assim, a gente sabe que uma coisa é ligado com o governo também precisa arrecadar, mas ele precisa pensar que quanto mais alto o imposto, mais dificuldade nós temos para trabalhar, e isso faz com que as pessoas desanimem, não consigam trabalhar e nós vamos perdendo espaço, né, na parte industrial. Qual olhar o governo deve ter para o setor têxtil? Eu comentei agora que é o segundo setor que mais emprega no nosso país. O olhar tem que ser um olhar sempre de saber que aqui, hoje, o setor têxtil é um dos mais importantes no nosso país, né? Que emprega, tem muito emprego, que rende muito imposto também para o governo, né? E ele precisa ter um olhar, sim, diferente, porque foi uma das coisas que vieram de fora que mexeu muito na parte industrial hoje nossa, é o setor têxtil. Hoje você pega aí muita roupa aí que a gente usa, que na hora que você vai ver a etiqueta lá, é China, é Indonésia, onde for, vem de todo lado. E coisas que nós fazíamos aqui antes, mas que nós fomos perdendo espaço, porque o imposto nosso, a nossa mão de obra acabou ficando cara por causa de tanto imposto, tudo. Então o governo tem que sim ter um olhar diferente nessa parte de fiscal, incentivos para as indústrias também, para importar, para exportar, né? Então é preciso ter um olhar sim, especial, por quê? É porque eu falo, é o segundo setor que mais emprega no nosso país, é o setor têxtil. Porque o têxtil se envolve confecção, você envolve estamparia, você envolve tinturaria, tecelagem, e você vê a nossa região aqui, ela é muito grande e ela é muito forte, né? Então ainda nós temos grandes empresas aqui, e o que eu falo, ainda bem que nós temos empresários que vão um pouco além de tudo e conseguem superar tudo isso aí e conseguem manter empresas aí rodando aí e empregando com sabedoria, com outras com coisas novas, com inovações que fazem com que ainda continue sendo aí muito forte na parte têxtil, né? E Leco, além do crédito fácil e rápido, o que o governo pode fazer e deve fazer pelo empreendedor paulista?
Olha, além do crédito, nós acabamos de falando sobre o imposto também, para poder rever, né? Eu acho que tudo que é voltado a essa área do empreendedorismo, você tem que conversar muito, dialogar, é o que eu falo, buscar alternativas também, ouvir muito o empresário, né? O empresário também tem ideias, tem caminhos, que é o que eu falei agora há pouco. A área têxtil hoje teve empresários que tiveram outras ideias e acabaram se superando aqui. Então, ouvir os empresários, essas superações, o que precisa, o que não precisa, para poder fazer com que ele continue investindo, porque senão, se a gente começar a diminuir cada vez mais os investimentos, nós vamos ter problema cada vez mais com emprego, com, com outras coisas. Aí envolve o social, aí já vai direto voltado lá na família, na escola, nas contas do carro. Tudo isso é uma cadeia, né? Você começa a diminuir as vendas, começa a cair venda. Então é um monte de coisa que começa. Então é preciso estar sempre preocupado aí em investimento. Agora, como deputado, eu falo de novo, né? É esse diálogo, é essa buscar alternativas, tentar projetos que fazem com que esse incentivo venha e buscar muitas coisas hoje que estão paradas, né? Que a gente pode incentivar de novo para voltar a acontecer, pensando sempre no investimento e podendo fazer com que as pessoas tenham essas condições de poder trabalhar, as empresas possam trabalhar, possam ter o seu crédito aprovado, então fazer esse trabalho para eles poderem continuar trabalhando. Leco, o tema é livre agora. Qual outra proposta sua, visão, ideia, objetivo que você julga relevante mencionar? Olha, eu vou na mesma área aí falar, né? De novo, né? A importância da área têxtil. Ela precisa ter um olhar diferente, é preciso ter incentivo, é preciso proteger sim a nossa indústria têxtil de muitas coisas que vêm de fora que a gente às vezes não entende como chega aqui, né? Então é preciso incentivar, porque ela é ainda o segundo setor que mais emprega no nosso país. E ela precisa ter um olhar sim especial, porque através dela muitas famílias hoje têm as suas casas, estão trabalhando, muitas famílias ainda estão sobrevivendo através do têxtil e ele precisa ter um olhar diferente, né? Então é muito importante ainda que a área têxtil seja cuidada com um olhar bem especial e através do nosso trabalho lá como deputado, nós vamos fazer essa ponte, né, da região com o governo do estado, com secretarias, com o setor responsável, para que ele cada vez mais tenta buscar alternativas para que ela melhore cada vez mais, né? Leco, deixe as suas considerações finais, também deixe um recado para o eleitor. Nós aí estamos agora num desafio novo, como deputado estadual. Então eu gostaria muito de poder contar com o voto de vocês, o meu número é 19.700 e com a confiança, porque é importante que o meu sonho e o seu sonho a gente possa buscar junto, porque nós sonhamos sim numa política limpa, uma política honesta, de pessoas que querem fazer o melhor, que querem fazer o bem, né? Então eu me coloco aqui à disposição. Eu gosto de contar só um detalhe aí sempre que quando eu fui candidato a vereador, eu tive algumas pessoas que viravam para mim e falavam assim: ô Leco, você vai querer ser vereador, mas se você for lá, não vai adiantar nada, cara. Porque você vai ter que se sujeitar às manobras lá dentro, você vai ter que se sujeitar a algumas coisas lá, que você não vai conseguir. Se você não for igual eles lá, ou querer ter alguma coisa lá, você não vai conseguir fazer nada, né? Então você vai ter que você vai ter que ser corrupto para poder fazer alguma coisa. E eu falo para você hoje o seguinte: é mentira. Faz 1 ano e 8 meses que eu estou lá, eu não preciso ser corrupto, eu não preciso entrar em esquema, eu não preciso fazer nada de errado para que as coisas possam acontecer. A gente pode ser honesto, fazer as coisas que a gente acha que é o certo, porque eu tenho certeza que nesse 1 ano e 8 meses eu tenho feito as coisas para a gente poder fazer o bem para as pessoas e as coisas têm acontecido sem ser tudo isso. Então eu falo para você, vamos acreditar junto que as coisas podem acontecer e o mundo sim pode ser um pouquinho melhor para aqueles nossos filhos e os nossos netos que vão vir aí. Ouvimos hoje as propostas do candidato a deputado estadual pelo Podemos, Leco Soares. Obrigado pela presença, Leco. É o Todo Dia nas eleições 2022.